Olá, gente boa. Hoje temos um episódio incrível, mais um do Bitites de Ouro, com mais um grande amigo, mais uma pessoa que para mim vale verdadeiramente ouro, num sítio extraordinário, lindo de morrer, aqui a casa de Quintã, em Marco de Canaveses. Deviam pesquisar e ver porque isto é fabuloso, podem passar aqui umas noites, são uns fins de semana incríveis. Hoje tenho alguém que cuida muito de nós, que nos diverte imenso, que trabalha na restauração, que tem um dos restaurantes mais icónicos do distrito de Aveiro, perto da Ria de Aveiro, no concelho de Ovar. O seu nome é José Rebelo, mas para todos aqueles que o estimam e prezam, é o nosso Zé do Oxalá. Bem-vindos a mais um Bitites de Ouro. Como é, meu querido amigo Zé? Olha, obrigado, Paulinho. Cá estamos, pá. Sempre. Muito gosto. Muito obrigado por te juntares a mim. Obrigado. Acho que este episódio vai ser uma pérola. As pessoas conhecerem o Zé Rebelo, porque normalmente estão habituadas a estar com o Zé do Oxalá, sabes? E eu que tenho o enorme gosto de ser teu amigo há 2 décadas, e o enorme privilégio de conversar contigo muitas vezes, achava quase criminoso não trazer ao Bitites de Ouro uma pessoa como tu, um profissional como tu, mas acima de tudo o ser humano que tu és, porque és um gajo do caraças, e eu tenho esta alegria imensa de te ter por amigo. Tu és de Vieira do Minho. Sou natural de uma aldeia que se chama Calbelos. A minha mãezinha chama-se... Isso é pai que Guilho Frei, pertence a Guilho Frei, exatamente. É a freguesia de Guilho Frei, lugar de Calbelos. É um fazer lugarzinho. espetáculos por aí também me leva a muitas terras, portanto Sim. também vou conhecendo. Lá tens que levar as pessoas também. Porque as pessoas têm a ideia que tu poderás ser da zona de Ovar, porque o teu estabelecimento comercial é lá, mas não, tu és minhoto. Sou de Minho. És minhoto e és daqueles minhotos que, não sendo velho, porque tu és muito novo ainda, a vida não foi simples, pá. Muitos quilómetros. Olha, eu acho que sou de 1975, acho que sou de uma família de trabalho. O meu pai... Tu és daquelas famílias onde se ganhava para a sopa, não é, Zé? Era, mas nunca faltou sopa. Não comíamos, se calhar, mãe, não comíamos o que queríamos, mas também nunca nos faltou nada, principalmente o pão. O pão nunca nos faltou. Como era o dia do Zezinho? Como é que era aí o dia do Zezinho? Olha, o meu dia, era a escola, enquanto houve, acordava de manhã, muito cedo, numa altura de verão, ou era acordar cedo, levar as vacas ao monte. Levámos as vacas a Porto Cavalo. Quem não conhece, um dia pesquisa, mas não aparece no mapa. Porto Cavalo é uma serra, então quando nós tínhamos que levar o gado muito longe, porque quando vinha o sol, as vacas vinham embora. Então elas faziam um percurso sobre a serra, portanto de manhã, elas começavam a comer, depois quando vinha o sol elas regressavam a casa. Elas naturalmente vinham a fugir do sol. Sim, e então... Quantos quilómetros é que fazia? Sei lá, a ir levar as vacas e vir, uns 5, 6 quilómetros. Antes de ir para a escola? Antes de ir para a escola. E vinha, nunca mais me esquece, e nunca vinha vazio, porque a gente nunca podia chegar vazio a casa. Tínhamos de trazer sempre uma gesta, um tronco, um mato, porque eram coisas que a gente gastava todos os dias. Então a gente aproveitava o tempo e o percurso sempre para enriquecer a casa, ou trazia, sei lá, Só o termo que tu estás a dizer, trazíamos um tronco ou uma gesta para enriquecer a casa. Era para queimar, porque se a gente trouxesse isso, era uma coisa que ia arder, que já não precisávamos de ir ao monte. Então era bonito e era gratificante, e às vezes bem pesado. E depois, pequeno almocinho? Um pequeno almoço, aí fazíamos o lume, fazia o lume, lá por volta das 7, 6:30 da manhã. Mas um ano mais velho do que eu,
e lá em casa ganhando-se para a sopa, como eu costumo dizer, nunca faltou rigorosamente nada na minha família, mas também sendo de gente honesta e humilde, só o facto de teres que dizer para alguém que é só um ano mais velho do que eu tinha que ir fazer o lume. Fazer o lume. Nossa casa era uma antiga, era uma carpintaria, o meu avô era carpinteiro, o meu pai foi carpinteiro, e a oficina era na cozinha, que era um salão, aquilo era salão, salão mas terra, não salão, 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 era terra. E então era onde o meu pai fazia os pipos, onde o meu pai fazia as rodas dos carros e algumas portas, janelas, tinha uma pequena carpintaria muito artesanal. E a pequena almocinha, O pequeno leitinho, almoço era pãozinho. top, era o lume, meio uma panela, assim o pote, ou a panela, era meia de água, um bocadinho de azeite, sal e arroz. Deixava Isso era o cozinhar um pequeno bocadinho almoço. e top, espetacular. Saímos dali como o aço. Aí corria e chamar os meus colegas, os meus amigos. Tinha o Zequinha, que era também um grande amigo meu. Tenho o Berto, que morava com a avó, que os pais estavam na Suíça, naquela altura. Quem estava Mas na aí ser Suíça era. imigrante também já, quando tinham cá as coisas, já tinham coisas melhores, não é? Porque as Sim, pessoas faziam questão. naquela altura, imigrante, estar na Suíça ou estar na França era. Estamos a falar isto mais em 1978, 79, 80, em 1980, 81. Um imigrante trazia muita riqueza para o nosso país e dava grandes condições aos filhos e às famílias que cá estavam. E eles tinham coisas que nós às vezes não era, só víamos de vez em quando e eles tinham com mais frequência. Eu tinha histórias muito bonitas e depois chamava os meus colegas e íamos para a escola. A escola ainda ficava, pá, aí. Nós íamos para Louredo. Louredo fica mais abaixo, pá, uns 4 ou 5 quilómetros. Tu, entretanto, chegavas à escola e já tinhas feito para aí 12 quilómetros ou 13. Já, tranquilamente. Tranquilamente. Sim. E já tinha então um bom pequeno almoço para aguentar a professora. Não, Vai, pá, desculpa, top, mas o que top. devia custar menos era a escola. Porque de resto era Era, tudo muito mais duro, não era? até uma escola para nós era quase que fosse umas férias. Eu era bom, eu acho que era bom Era, na tu escola. deixaste a escola por necessidade, porque a determinada altura tens mesmo que ir trabalhar, ou foi porque não te apeteceu? Eu tenho uma coisa muito gira. O meu pai, a minha irmã queria estudar. O meu pai não deixou, porque nós éramos 3 filhos e não vivíamos com muita abundância. Então a minha irmã queria estudar e o meu pai disse não dava. O meu irmão queria estudar e o meu pai, opá, não dava naquela altura. O meu irmão até foi para a telescola, que era aquelas escolas Sim, 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 que que havia no havia, início da década de que 80, sim, sim. sim, havia por televisão e tal. E a mim nunca não me obrigou, mas queria que eu estudasse. Tu Eu eras o tinha, mais novo. eu era o mais novo, sou o mais novo. E ele queria que eu estudasse. Mas a escola para mim, eu adorava. Eu adorava. Olha, Adoravas estar lá, não adoravas estudar, era isso? pá, se é verdade que eu ia para casa, ia trabalhar, ia roçar, ia podar, ia fazer. O meu pai trabalhava nas obras e então a lida da casa era feita pela minha mãe. A minha mãe, tínhamos um moinho que a minha mãe cozia broa para fora e ganhava ali uns trocaditos para nós andarmos e íamos para a escola. E, e Isso é foi. muito engraçado. E como é que tu vais parar à restauração? E top. Pronto, então eu vou dizer. Tenho um tio que é o meu tio Mândio, a minha tia Augusta. Naquela altura eu via nos meus tios a minha salvação, né? De me tirar dali e eu aproximei-me muito. Eu acho que eu gosto muito dos meus tios e então eu queria uma aproximação queria estar muito à beira do meu tio, porque os meus tios não tinham filhos eu adorava, como eu adorava muito o meu tio, e quando o meu tio me dizia alguma coisa, queres vir? Eu nem é tarde nem é cedo, era agora. Ir. Ia. E eles levaram-te para a restauração. Vim diversas vezes assim naquelas férias maiores da Sim. escola, vim trabalhar, ainda vim para os Amandios Bar, que foi Amandios Bar foi onde o meu tio cresceu a nível de restauração, foi o primeiro aqui em Portugal, o primeiro negócio do meu tio.
Teve num restaurante em antes que era o Roda Viva, não sei se não sei O se nome é sim, mas tempo. não Pronto, conheci. onde é hoje o Bairradinho dos Sim, Leitões, sim. pronto, também um restaurante, pá, que já com história. Depois o meu tio abriu esse restaurante que se chamava Amandios, que o meu tio é Amândio, Amandios Bar. O que é interessante é como tu, e agora que estou a pensar, quer dizer, eu conheço-te há 20 anos, portanto, tu com 30 anos já estavas à frente, já eras o rosto visível de uma casa de referência. Espera, não, não, em antes, muito em antes, oh, Pedrinho. Sim, mas aos 30 já eras o rosto visível de uma casa que já Sim, era uma grande já. casa, já era uma Sim, casa de sim, referência. graças ao o meu tio foi delegando, ou seja, foi-me dando a oportunidade de eu errar, de eu falhar, mas sempre com as costas quentes, ou seja, eu falhava, mas não, eu nunca senti um falhanço, porque eu tinha um tio que a qualquer momento me tapava, me ajudava, portanto, eu sempre fui uma pessoa, se calhar, privilegiada, pelo ter o apoio de uma pessoa que me deu a oportunidade, porque eu acho que foi isso que o meu tio me deu, foi a oportunidade de É evoluir. por causa da tua infância e por causa desta dureza toda que tu tiveste que passar e por causa da oportunidade e no fundo estares a ver no teu tio um herói, porque nós transportamos isso. Eu olhava para o meu padrinho como um herói. O meu padrinho era solteiro, não tinha filhos, e para mim era um dos grandes heróis da minha vida por tudo o que me proporcionou e por tudo o que me trouxe de mundo à vida, estás a perceber? É por causa disso que tu és tão exigente contigo, com o teu trabalho e lidas tão mal com faltas de respeito na tua casa. Olha, o motivo que me deu foi uma responsabilidade. Acho que às vezes o tu teres ou o tu seres, às vezes é a responsabilidade que te incutem que tu não podes falhar. Não é questão de contas, não é questão, é uma questão de honra, uma questão de responsabilidade de pessoas, de gestão de pessoas, de gestão de clientes, de gestão de espaços, de gestão de fornecedores. Isto dá-te, quando alguém confia em ti, acresce-te o dobro ou o triplo da responsabilidade. E eu não posso falhar. Portanto, tenho essa responsabilidade que o meu tio me deu. Uma Não, e responsabilidade de não poder falhar. tens uma casa notável porque aquilo que tu vais fazendo. Agora, também eu acho que a tua casa vive de várias coisas. Vive de serviço e tu tens um bom serviço a prestar às pessoas, vive da qualidade dos produtos que tens e vive muito da forma como as pessoas que tens na casa lidam com os clientes. E tu tornas-te uma figura central nisso. Tu foste sempre assim divertido? Ou eras mais reservado? Não, eu acho que foi sempre. Foste sempre assim? Eu sempre fui um bocadinho mais malandro. Porque Eu tu, acho se não que trabalhasses no que trabalhas, tu podias ser um dos melhores comediantes de Portugal, meu amigo. Tu dás tareia a não, 90% dos comediantes que eu conheço. até não. Eu acho que não. Eu acho que poderia ser melhor se fizesse disso uma profissão, mas eu não. Eu quero é. Eu faço aquilo que gosto. Eu Acho que sei, eu sei que sim. eu consegui na minha vida encontrar um espaço Houve aqui e as pessoas. houve aqui um episódio que eu disse que no jantar anual de comediantes só 3 não comediantes é que estão, que é o Padre Guilherme, não é? O Padre Guilherme que vem aos jantares de comediantes, sim. é o Ilídio, que é agente de uma série Sim. de comediantes, e és tu que, não sendo, és melhor que a maioria de nós. Portanto, Não, eu gosto. Eu acho que é muito bonito quando eu acho que há uma palavra, eu acho que nós temos, não importa, nós temos de ser aquilo que realmente somos e mostrar aquilo que realmente, falar aquilo que nos apetece, sem magoar, sem... sempre no respeito Sim, pelo outro, não é? Sim, ter respeito, mas eu acho que a vida é tão bonita quando é levada num bocadinho com humor. E humor. Eu vejo-te fazer coisas notáveis. Opa, há histórias que eu vou querer que tu partilhes, porque eu conheço hoje como teu amigo e algumas pessoas conhecem, e nos momentos em que estamos a falar sério, tu falas de coisas. Eu tenho alguns amigos que têm projetos de restauração e que às vezes, com receios e medos de prejudicarem a casa e o negócio, permitem-se ser calcados. Estás a perceber? Tu nunca deste hipótese para isso. Tu nunca deste hipótese. E de forma irónica, tu consegues pôr as pessoas Não, é giro. no seu canto. Queres contar aquela história dos copos?
A dos copos. Ei, que cena. Se ele tiver a ver, não me faz mal. Eu acho que ninguém sabe quem é. Ninguém não interessa, também não dizemos quem Ninguém sabe é. que é. Pá, eu acho que nós chegamos a uma altura da nossa vida que vamos adquirindo aquilo que nós podemos e aquilo que nós gostamos. Para algumas pessoas pode não ser muito, mas para nós tem que representar mesmo muito, porque tu vives. E às vezes não é um copo, não é um talher, não é um prato. Às vezes é aquilo que tu gostas e que estás a dar aos outros o teu gosto. Essa passagem foi à mesa 24. Tu sabes a mesa? Então, há coisas que nunca mais vamos esquecer na vida. Mesa 8 24, o pessoas, pormenor. 8 pessoas. E eu vou passar, e não vou falar daqui Não interessa, da marca do copo, mas são copos. Eu vou-vos explicar que na nossa área, eu já faço isso há muitos, muitos anos. Eu acho que na nossa área, o conforto que nós temos. Uma boa cadeira, um bom cadeira, copo, um bom uma guardanapo. uma cadeira confortável, um prato limpo, fino, um copo, o copo, vinho, temperatura, tudo isso para quem percebe valoriza muito. Enriquece a E experiência, enriquece. claro. Além de, o mais importante, o ambiente e as pessoas. E eu ia a passar e eu ouvi tec. Opa, eu sei que os copos são frágeis e eu, pronto, ok. Nem foi preciso o homem me pedir, eu cheguei e tal, vou com o copo. E eu quando olho vou assim com o copo já para tirar o partido, o que estava partido, Claro. não é? Vou com outro e nisto o senhor olha para mim e disse, olha, eu digo amigo, olha, estes copos não valem merda nenhuma. E eu, opa, mas foi na hora, eu disse, olha meu amigo, olha, se calhar não, mas olha que nós também temos clientes desses. O gajo ficou assim a olhar para mim, sabes uma coisa? É isto que eu Porque acho não, admirável. temos Em qualquer restaurante não acontecia isso, Zé. Não, mas, isso que eu acho que é espera, espetacular. mas eu acho que as pessoas têm que respeitar aquilo que nós temos. Não quer, não vai. Porque eu sei que tens o cuidado que quando alguém... Tu tens belíssimos copos no teu restaurante, mas se alguém eventualmente também quer um vinho especial e diferente, tu tens o cuidado de ir buscar um copo ainda mais especial para acompanhar isso e para fazer isso. E não é nada que tinhas que dar. Tu fazes essa questão de Mas tratar bem. não acabou ali e eu nisto... Eu disse, olha, senhor, mas sabe o quê? Eu antes de dizer, olha, nós também temos clientes esses, ele então virou-se para mim e disse, este copo não vale nada e tal. Eu disse, senhor, este é um copo muito frágil. Eu não queria dizer que era um copo caro, porque o caro para um se calhar é barato para outro, mas claro, para mim é um copo caro. Portanto, olha, mas eu não quero dizer, olha, você está bem com um copo muito caro, não quero. E então estava a tentar ser delicado a dizer ao senhor que é um copo caro, não é? Mas não quer dizer, olha, é um copo caro, cuidado, você não pode ver. Não. Aí eu cheguei e eu disse, olha, senhor, olha, este é um copo muito fino, é um vidro, isto é cristal, eu até expliquei, olha, isto vem da Áustria, faz muitos quilómetros, portanto, ainda por cima só com um pé, que eles lá só têm um pé, sabes? Só têm um pé. E é por isso que os torna frágeis. E então, eu estava ali e diz assim o outro, mesmo em frente a mim, e disse, mas estes copos, realmente estes copos não valem merda nenhuma. E disse, olha meu amigo, depois de eu dar aquela, olha, também temos clientes desses, mas a vida é assim, temos uma porta, tudo entra, a gente há coisas que não pode escolher. E nisto o gajo ficou assim a olhar para mim e ele sentiu que eu também senti. E ele disse, e diz o outro que estava em frente, este é o defeito, olha, não vale mesmo nada, pimba, e partiu. Eu disse, olha amigo, não há problema nenhum. Cada copo tem um determinado valor. Olha, cada copo custa 70 euros. Tão caro. Eu disse, pois, senão eu não tinha. Nunca sei, não assim, estás a ver? E nisto foi, é engraçado, porque a gente depois também sente, sabes, quando uma pessoa fala, mas depois eu também não gostava de comer, mas há pessoas que têm que levar. Eu acho que nós havemos às vezes, eu também aprendo muito com os erros que faço e da maneira como me chamam a atenção, pode-me doer, mas isto vai-me servir de uma lição. Se calhar respeita muito mais aquilo que tem à frente. Eu acho que amanhã, se lhe acontecer alguma coisa, que lhe façam a ele que tenha a mesma atitude. E foi uma coisa caricata. E ele virou-se para mim, ele nunca me esquece, ele virou-se para mim assim, tens que trocar de copos. E quando ele me disse que ainda por cima tenho que trocar de copos, eu disse, olha amigo, olha, se calhar são uns senhores que têm que trocar de restaurante. Eu acho que é importante que ninguém goze com o esforço que tu tens para teres aquilo que tu gostas, para proporcionar os momentos. Mas isso, Zé, é um ato de
de muita confiança, mas muita coragem, porque tu sabes quantas pessoas teriam e com medo de ou de dizerem mal a uma coisa qualquer. Agora, tu és muito confiante no resultado de trabalho que tens, tu sabes que dás muito mais do que aquilo que te pedem normalmente. Eu gosto do que Ninguém faço. te pediu para... Tu fizeste gosto em dar algo, valorizar muito mais a experiência da pessoa e depois não há esse respeito pela casa e tu és claro, de forma irónica, mas és Sim, muito caro a tranquilamente. transmitir. Não, com respeito, porque a realidade é que eles são os nossos patrões, não é? Essa é a realidade. Eles estão a pagar e nós estamos a prestar Também um às vezes a serviço. malta não está preparada para ti. A outra senhora que chega lá a perguntar se tinhas casa de banho, como é que foi essa? Essa foi muito fixe. Olha, Covid, foi uma situação de caraças. Um esforço, uma dedicação muito. Nós tínhamos que dar muito mais de nós. Eu acho que foi uma altura que realmente era ou morríamos ou vivíamos. Aquela cena, ou matas, ou motas ou morres. E então a realidade é que nós, naquela altura, tínhamos que dar muito mais de nós. Ou seja, a confiança que o cliente tinha que sentir quando vinha ao nosso restaurante. Nós tínhamos um conceito que Tinhas era os testes à entrada a toda, tu testavas os clientes à Eu entrada, cheguei a ter uma menina enfermeira lá a fazer a testes. fazer testes para as pessoas entrarem e sentirem-se Para- tranquilas, isso. a fazer tudo. Eu vi biombos em todo o lado feitos, biombos que tu também não brincas, tu foste, que é, a malta põe biombos e tu foste ao Paulo Neves, ao escultor, um dos maiores escultores do nosso país, para fazer biombos para o Oxalá. É verdade. Sabes que às vezes é uma questão de gosto, não é uma questão de preço. Hoje em dia, estamos a falar, o artista é isso. O artista às vezes... Mas eu não ia comprar lenha. lenha, eu fui comprar arte. E se mandasse fazer uns biombos quaisquer, eu ia comprar lenha. Eu acho que cheguei a ver de uma pessoa, pedi uma opinião e eu comprei arte. Portanto, e é uma questão de gosto. Isso é muito bonito, Zé, o que estás a dizer é muito interessante. Eu não fui comprar lenha, eu fui comprar arte. É isso. E o Paulo, pela amizade e confiança que tenho com ele, hoje hoje já não é para qualquer um, mas por mérito dele, que eu acho que o Paulinho, por mim, deve ser dos melhores escultores do mundo. Tu disseste Portugal, mas eu acho que ele está muito mais à frente. Eu acho que ele está para mim, eu acho que ele deve estar nos 10 melhores escultores do mundo. E com mérito mesmo, porque a arte é inspiração e transpiração. E o que eu sinto, e porquê? Porque eu fui lá, eu estive lá, eu estive com ele, e ele não me deixava pegar, porque provavelmente eu até ainda ia fazer pior que ele. Melhor não. Mas é verdade que eu cheguei muitas vezes no ateliê dele e o Paulo lá sempre, de motosserra, e disse ao Paulo, e eu precisava disto, assim, assim, assim. E ele, Zé, vamos ver. Olha, Paulo, mas nós naquela altura era uma altura que estávamos fechados e eu ia até ao ateliê dele e, Paulo, precisava disto, precisava daquilo. Zé, vou já, vamos tratar disto. E eu sempre, olha, íamos lanchar, levávamos um bocadinho de presunto, uns queijinhos, um vinhinho tinto, e eu ia vendo Mas estás a ver, tu não reabriste só, que é, tu reabres a tua casa, ainda em altura de pandemia, quando as pessoas podem voltar minimamente ao normal, e as pessoas entram e são surpreendidas com aquilo. Sim, naquela altura nós temos o cuidado de seguir um bocadinho as normas da DGS, porque aquilo era 2 metros, e que cena, 4 pessoas por cadeira. Se fosse 5, às vezes eu digo assim, se fosse 5, era complicado, era 4 pessoas por mesa, era 2 metros de distanciamento, 4 pessoas por cadeira, como tu tinhas dito, só há uma forma de... Não, tem que vir de Lisboa, esquece. Tem que vir de Lisboa, esquece. Que cena, essa está top agora por causa daquela menina. E então, essa experiência que foi, eu acho que foi uma coisa muito gira. Eu nunca vou esquecer, eu estava na porta, não é? E a gente tinha a nossa aplicação para ver os certificados e tal. Não tinha rede, às vezes não havia rede, e uma pessoa vai fazer o que o cliente ali, ou precisar, estás a ver? Nós precisamos, aquilo é uma máquina, aquilo é uma... E quando tu sentes que o cliente procura, é bom. E o cliente sentir-se confiante, já é muito bom. E depois eu ter que ver o certificado, se estava eles vinham com aquela folhinha e tal. Eu nunca mais me esqueci, aquilo era 2 metros, não é? Mais ou menos. E nisto veio uma senhora, nunca mais me esquece, linda, boa.
assim. Ela vem assim em direção a mim e então não se aproxima muito, deu pai 2 ou 3 metros, mas eu senti que ela estava mesmo fria com aquela pessoa que não sai, saiu de casa não sei porquê, Sim. ou mandaram para fora, ou qualquer coisa assim. Juro-te, ela vem assim, e ela está para aí a 2 metros, e eu dou 2 passos, ela dá 2 passos para trás, eu dou mais 2 passos, ela mais outros 2 para trás. E eu estava com medo até da estrada, porque aquilo... E eu nunca mais me esqueço, e ela vira-se para mim só, ela virou-se e disse, olha, senhora, boa tarde. E ela, venho de Lisboa. E eu até olhei para a senhora e disse, olha, está com bom aspecto para vir de lá, parabéns, minha senhora. Muito obrigada, muito obrigada. E a senhora, olha, ficou sem olhar para mim, mas foi uma pessoa espetacular. Pedrinho, estás a ver aquelas pessoas também que tu sentes que encaixa, estás a ver, tu estás até uma piada e há um retorno. Ou seja, tu falas, que podia ser mau, não é? Para quem vem de longe até está muito bem. Sim, sim. Sim, senhor, para quem vem, eu assim, olha, minha senhora, para vir de tão longe até está fantástica, está boa Parabéns. mesmo. A senhora vem e disse, olha, isto é um restaurante. E como já tinha dito aquela, e ela foi bem, disse, não, senhor, isto é uma clínica. Hoje estamos a fazer testes, amanhã estamos a fazer análises e depois vamos fazer exames. Com E a aquilo casa foi, cheia. estava Com a muita casa gente, cheia. muita gente, muita gente. E a senhora olhou assim para mim, olha, e os senhores têm casa de banho? Epá, essa merda esquece. E eu virei-me e disse, olha, por acaso não temos. E a senhora virou-se, não tem. E eu disse, nós não sabíamos que você vinha. Mas não se preocupe que nós aqui no Norte arranjamos tudo, não se preocupe. Eu até depois expliquei-lhe, olha, dá para ir a pé, você vai por aqui, um cantinho, a gente arranja aqui um cantinho, olha, encaixou bem, foi espetacular, eu acho que ela nunca mais vai esquecer-me e eu também não, mas já não lembro quem é. Tu tens dessas coisas. Opá, Mas é que muito fixe, sabes o que é? são nonsense. É viver, eu acho que, olha, tenho casa de banho, eu disse, olha senhora, tem sim senhor, olha, se quiser levar não a leva, mas olha, fica ali. Não, eu acho que nós também temos que, Pedro, eu acho que nós temos que viver o momento tão bem. Eu acho que nós também temos que nos divertir tão bem, sem magoar, porque assim, a gente sente quando a receptividade da outra pessoa, não é? E a senhora era uma simpática. E tu tens uma capacidade muito grande de sentir as pessoas que tens à frente. Também não fazes essas brincadeiras com toda a gente. Sim, é óbvio, depende do Tu momento. percebes Acho que há muito, momentos e momentos. percebes muito bem Claro quem que sim. vais, Sim, sim. como Pedro, fazes isso. Duas coisas muito importantes. O momento é do cliente, em primeiro lugar. Eu acho que há momentos e momentos. Quando estás em família é uma coisa, quando estás com amigos é outra, eu acho que é muito importante nós percebermos o espaço onde estamos e aquilo que fazemos. Portanto, não sei se alguma vez se calhar já ouvi também e calei-me, tenho que aguentar. Eu acho que já foi, eu acho que na minha vida, eu acho que eu já fui incómodo. E se eu percebi, eu distancio-me, eu acho que eu tenho a capacidade de poder sair até mais ou menos, porque eu acho que há momentos para tudo. Há um momento que o cliente é dele e ele quer estar ou em negócios ou em família, é isso. Depois há aquele momento que quebras o gelo. Eu cheguei uma vez, diversas vezes, que aquilo parecia, entras num espaço, numa sala e olhas e dizes, isto é um funeral, mano. Ninguém fala, só ouves os talheres, tec, tec, tec. E eu digo assim, pá, que cena. E qual é o teu? Agora e eu? Vou fazer parte do funeral? Não, levo a cruz. Não, mas é fixe. Depois, então, estás bem? E aí, que é que tu quebras um bocadinho o gelo para que as pessoas se abram? Era por causa... Eu acho que, olha, tu chegas e realmente tu sentes assim, Deus me livre se eu fosse assim. Eu acho que ou estar num espaço assim. Eu acho que é importante nós darmos abertura para as pessoas se sentirem como que estivessem em casa. E eu vou dizer, nunca saí mal. Eu gosto que tu crias os momentos todos para toda a gente, que é isso, é haver uma recepção de partilha onde toda a gente está, é criar um momento onde as pessoas possam ter o seu espaço e não são muito incomodadas, é a própria tipologia de salas que foste criando, porque tu tinhas espaços, mas tal como encontramos num espaço onde estamos hoje, que está repleto de salas totalmente diferentes e com identidades diferentes, tu tens uma sala que o teto é todo em cordas, tens outra que tem... O teto é todo também uma escultura do Paulo Neves, tem pai 30 metros. Quantos? Ele deve ter, eu não sei, Paulo, mas isso é um desafio para ele. Eu acho que eu tenho o quadro maior do Paulo Neves, que dá até 60 metros quadrados. Aquilo. Deve de ter. O quadro deve ter 20 por 4.
80. 80 metros quadrados, Pronto, ar. um teto todo trabalhado, todo feito, uma escultura feita para isso. Tens uma sala e os tetos do chão todos revestidos a garrafas de vinho. O vinho. O vinho nasceu, o vinho, porque o vinho acompanha. O vinho é mesa. O que é mesa? Mesa é o espaço, é aquilo que nós comemos, com quem estamos, que comemos e que vivemos. Eu acho que o vinho é um complemento de um grande momento. Olha, há uma história que eu quero que tu também partilhes, que é de malta que também se esticou. Então, E eu acho que estive lá nesse dia e depois tu contaste-me o resultado da história. Que foi quando tu já falaste do cuidado que tens nas coisas, de teres uma toalhinha bordada, não sei o quê, e o outro cena. que com a tesoura das já unhas. sei. E isto foi há uns anos valentes. Também ninguém vai saber quem é, por isso Não é vai, só não partilhares. vai. Não vai, mas foi muito fixe. E Foi ficou... muito fixe? Não, não foi nada Não, fixe. foi um final feliz. Eu acho que é bom que a gente às vezes não reagirmos e às vezes perdemos. Se a gente, quando nós reagimos por impulso, às vezes perdemos muito. Portanto, eu acho que nós às vezes temos... O impulso está lá, mas temos que ter a capacidade de dizer assim, não. A cabeça vai, mas o corpo não. Então tens que afastar-te. Mesa 14, 8 pessoas, empresa multinacional, uma multinacional onde estavam alemães, holandeses, belgas, portugueses. Eu não faço a mínima ideia, os gajos de comer, beber, no final pediram-me uma garrafa de vinho do Porto, um vintage, não sei qual era o ano, faço a mínima ideia. E, entretanto, beberam, comer, pagaram, pediram uma garrafa vazia para levar, portanto devia ser alguma coisa um aniversário, um vinho datado de algum ano. E levou, e nisto o meu colaborador foi à mesa e começou a levantar os copos, tal, limpar a mesa e tal, e nisto deu conta, e eles ainda estavam cá em baixo, porque as pessoas ainda não tinham saído. Sim. E eu vou, e eu vejo uma toalha, vou dizer 2 metros, vamos a falar 2,40 metros por 1,80 m, uma toalha nova, nem que fosse velha, mas era novinha. E então houve um gajo, um holandês, que para guardar e embrulhar a garrafa, fez-me assim à toalha. E Cortou aquele bocadinho com o símbolo do teu restaurante, Sim. não é? Olha, Pedrinho, aí quando o gajo me veio ver aquilo, eu sabia o quanto aquilo me tinha custado. Atenção, na nossa vida, o quanto o custo nos custou para termos as coisas mais... É quanto é que vale na realidade €1, não é? Era. E aquilo custou muito. Aquilo para mim foi... Aquele ato... Foi uma toalha. Não foi custar uma toalha, Foi tirar-me um braço. Cortou-me um braço. Estava-me a cortar um braço. Eu digo, ei que cena. Aí eu ia falar para o gajo, eu acho que... Aí eu disse... eu acho que estava o corpo a querer ir e eu a pensar, eu acho que consegui. E eu vou-te explicar que isto foi uma história muito gira. E eu digo assim, não. Quando ele cá vier, nós porque eles vinham aqui com alguma frequência. E o mais bonito é que enquanto o senhor cortava, todos os outros batiam palmas, ou seja, é uma festa. Porque tu viste isso depois nas câmaras, não foi? Sim, aquilo era uma festa e isso doeu muito. Passado para aí 3 semanas, pronto, os senhores, uma mesa, não tinham nada a ver com os mesmos convidados, mas era um dos donos daquela empresa. Chegou lá, comeu, bebeu, e eu disse ao meu colaborador, olha, nunca mais me esquece, é o Diogo. Diogo, quem leva a conta à mesa sou eu, ok? Quando o senhor pedir a conta, disse eu que levo. E eu digo assim, pronto, olha, está aqui, tenho aqui a prova em como ele me cortou a toalha. Então eu pus, por exemplo, 250 €. Atenção que tem-se uma toalha boa, não era aquela também, não era também. Ok, 250 paus. E depois lá diversos, 250 paus. E eu disse, estou à espera que o senhor veja e que me dizer para eu ter, olha, isto é de assim, assim, assim. Não, eu cheguei na conta lá, Paulo, o senhor dá-me o cartão, não conferiu, não foi ver a conta, eu disse, porra, mas eu queria falar, mas ele não tinha visto. Mas eu também, pronto, deixa estar, não viu, pagou, me pagou, pronto. Está a toalha paga. Está a toalha paga. Mas sabes que eu não fiquei bem, passaram uns tempos, que não é questão de valor, é uma questão de atitude. Passados uns tempos ele veio lá outra vez e tal, e eu digo assim, pronto, então, fulano,
quem leva a conta à mesa sou eu. Então eu pus 100 paus. E pôs lá ainda ver 100 euros. Então vai a conta e tal, o senhor. Eu levo a conta, o senhor, vai já, faz favor. Eu disse, não quero retificar, senhor. Está tudo bem? Não, sim, está tudo. Começou a ver, está tudo ok, sim senhor. Eu pronto, transação, tal, fatura, tal. Eu disse, pô, ainda não é desta. Porque eu queria mesmo falar, eu acho que eu queria aquele ali, estás a ver? Quando tu tens o trunfo, não é? E não jogam a bisca para tu cortares, sim, estás a ver? sim. Queria, porque eu tinha o argumento de, que foi muito mal Foste aquilo. profundamente Aquilo foi muito respeitado. mal, doeu muito. Pronto, e eu acho que nós saímos, estás a ver? Ele não sabe, ninguém vai saber, e eu acho que nós, que tiramos o partido, estás a ver? Hoje em dia, às vezes é melhor, às vezes não o confronto, evitar o confronto podemos tirar partido Não, de outro a sentido. questão é, Mas foi muito mal, muito mal. eu, Mas eu não deixo eu passar. percebo, Eu não deixo que ninguém goze, tanto porque não é só o teu meus trabalho, é de colaboradores, muita seja gente. com aquilo que eu faço, com aquilo que eu represento. Eu acho que não deixo que ninguém... Quantos colaboradores é que vocês têm? Olha, eu neste momento devo ter para aí uns 45, 50, mais ou menos. 45, 50 colaboradores num restaurante Sim, é muita coisa. mas já somos uma equipa fantástica. É no mínimo garantir a vida e a sustentabilidade de 100 pessoas. Sim, tenho. No mínimo. E tenho colaboradores, uns com 20, outros com 25, outros com... pronto, com que nos acompanham já ao longo de algumas décadas, que é muito gratificante. A tua filha lida bem com isso, porque a vida da restauração, o que tem de verdadeira porcaria é que é uma autêntica prisão. Olha, a minha filha, de te explicar, a minha sorte foi a minha filha ter um avô e uma avó, que eu acho que foi quem criou a minha filha foi o avô e a avó. Eu dedico-me muito àquilo que gosto e que faço, e às vezes sei que alguém sofre com isso, e eu sei que a minha filha tem 20 anos e eu acho que eu não sei se passei um ano com ela, eu mesmo. Posso um dia pagar caro, mas eu acho que a minha filha, eu acho que ela vai compreender um dia aquilo que a gente, os objetivos que nós temos e aquilo que nos temos que privar para conseguirmos muitas vezes algumas coisas. Eu acho que nada aparece assim com facilidade a alguém que sofre. E eu acho que a família na área da restauração, a família, ou então és mais um, se não deres o teu melhor e se não deres muito, é mais um. Eu acho que nós não queremos ser isso. Estamos a lutar todos os dias para Isso faz fazer o com que nosso ela melhor. não queira nada com isto? Ou achas que pode Pois, eventualmente um dia acontecer? Pois, se calhar a minha filha vê a vida do pai, vê a vida da mãe e começa a pensar que não quer uma vida assim. Mas eu acho que as coisas estão a evoluir e eu acho que os nossos filhos amanhã vão beneficiar de toda a tecnologia que existe. Que eu acho que nós hoje, os nossos pais, os nossos avós, faziam uma gestão com a proximidade, com muito. Depois, eu acho que as coisas estão a evoluir e amanhã vai haver ferramentas para que os nossos filhos possam acompanhar as empresas diferente de nós, mas... Sem este sacrifício físico e de tempo que nós temos que alocar, é isso? Eu fico na fé que amanhã será possível fazer a gestão das empresas estando, mas também tendo alguma... E outra coisa é que tu já és muito atento a isso, porque a par de tudo o que tens feito no teu restaurante, e nós falamos do cuidado que tens com a decoração, com os materiais, com a matéria-prima, com o serviço, com tudo, e esse brio que tu tens nisso, estende-se a questões completamente atuais, nomeadamente a sustentabilidade. Eu não conheço muitos restaurantes que tenham dado tanto de si nos últimos tempos a gerar sustentabilidade. Tu quantos painéis solares é que meteste lá há pouco tempo? Olha, há 4 anos eu meti 580 painéis. Eu acho que naquela altura foi numa altura que estava as pessoas com medo, que não sabiam se era rentável, se não. E então tivemos um estudo, pedi um estudo a uma empresa
qual eram os benefícios, os prós e os contras, e eu achei que era um grande investimento, porque eu não requeria fundos nem nada, foi sempre com capital próprio, sempre com capital próprio. E eu acho que hoje colhemos um bocadinho do fruto do esforço que fizemos há 4 anos atrás. Ou seja, dar-nos determinado conforto financeiro. Somos quase autossustentáveis a nível energético na empresa, portanto estamos a falar no restaurante. Não só estás a trazer o benefício desta questão que tem a ver com a sustentabilidade do meio ambiente e ainda conseguiste tornar isso eficiente também do ponto de vista financeiro. Como em tudo, a nível de condições, a evolução que nós... O que tu colocar, tens uma coisa engraçadíssima e interessante que demonstra também a qualidade com que trabalhas, que é quem estiver no piso 0 do teu restaurante tem os ecrãs e está toda a gente a ver o que está a acontecer nas cozinhas, tudo direitinho, estamos ali a ver, parece que estamos num direto de televisão. Mas eu acho que é muito giro não ter nada, mas aí está, confiança. Pronto, resumo a 2 palavras, confiança. 2 palavras, confiança. Mas nada, é isso. Eu acho que todos nós erramos. Eu acho que todos nós podemos fazer merda desde que a gente saiba disso. Olha, vou assumir. Olha, amigo, peço desculpa, se eu errar, temos que assumir. Eu acho que é isso que às vezes, quando alguém erra, fica com medo de dizer, eu acho, não, pá, somos humanos, temos 2 pernas. 2 ou 3 perguntas para ti, para terminarmos a nossa conversa. Até porque isto é tudo muito lindo, mas tu estiveste a servir almoços até às tantas, vieste para aqui, a seguir vais para lá outra vez e fizeste 100 e tal quilómetros para vir cá e, portanto, és um querido. Mas tem estrada, tem estrada, já não é mau, não é? Está muito fixe, esta estrada está muito boa. Aqui para a Quinta da Quinta. Para a Casa da Quinta, exatamente. Para a Casa da Quinta tem uma estrada muito boa. Tem 2, fizeram uma paraída também. Uma paraída também? Tens uma estrada fizeram, fizeram 2. Estava a sobrar Alcatrão, de certeza. Estava a sobrar. Olha uma coisa, quem vai à tua casa, outra coisa que encontra maravilhosa é a quantidade de fotografias que tu tens de pessoas que já foram e de momentos que estiveram lá, e tu já tiveste das mais variadas personalidades políticas, já tiveste o Dom Ximenes Belo, já tiveste o Dom Duarte, já tiveste, sei lá, jogadores de futebol, sim. Tu já tiveste tudo e mais alguma coisa, e não é que são igualmente tratados a qualquer pessoa que vá lá, ponto. Não há qualquer distinção num cliente que vá à tua casa pela área de atividade que venha, pelo setor social em que se insira. Nunca houve. E isso eu atesto. Portanto, tu recebes com o mesmo carinho, porque tu tens um monte de fotografias de gente completamente anónima, pelos momentos que lá passam e que tu fazes questão de... Todos os grandes momentos, eu acho que tenho. É pena, sabes que eu gostava que toda a gente, que não fosse só eu a sentir aquilo. Quando tu tens alguma coisa que tu gostas muito, eu acho que temos que fazer uma partilha. E eu acho que eu recordo-me perfeitamente, ainda hoje, do momento em que eu fui visitado por um amigo, e marcar aquele momento. E a fotografia faz isso. Tu olhas, eu lembro, o momento e perpetua e fica lá. E não fica em chip, mas fica aqui. Aquilo realmente, eu adorava que muita gente sentisse aquilo que eu sinto, que é o momento em que aquele momento foi tirado. Porque aquilo lá está, é todo o tipo de pessoas. Tu podias ter uma parede só com as celebridades. Não. Aquilo que tu tens, a tua casa forrada de fotografias de gente completamente anónima, de gente multimilionária, a gente que sofre muito para pagar a conta da luz ao fim do mês e que uma vez por ano se proporciona ter uma experiência diferente, percebes? Isso é incrível. Há alguém que tu não tenhas tido até hoje e dizias, pá, tu gostava que cá viesse, não é por ser a pessoa. Quem é que tu gostavas de ter assim no teu restaurante um dia? Sei lá. Uma pessoa assim que seja exemplo para mim? Sim. Por exemplo? Cristiano Ronaldo. Para mim, eu acho que é aquela pessoa que tem realmente aquilo que merece ter, porque nota-se... Faz tudo para isso, não é? Faz tudo para isso. E eu acho que ele essa pessoa, eu acho que eu conheço a irmã, a Elma, conheço a Cátia, conheço a mãe, a ele não. Sabes que essas pessoas assim, o tempo deles é muito caro.
E o problema não é não ter tempo, O provavelmente. engraçado é tu quereres o Cristiano e não estares a dizer que é pá, porque é o melhor jogador do mundo, não. É porque tu vais por coisa. Porque é Não, exemplo. se aquilo ardesse, eu gostava que fosse lá o Marcelo. Ok. Olha, juro-te, ele é o primeiro a chegar. Não é? Tem que arder primeiro. Mas não, mas eu acho que é assim. Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu sou José Rebelo, estás a ver? Eu aí tinha lá, por acaso tinha lá uns baldecitos e uma mangueira para ele apagar logo. Mas uma coisa é certa, olha. Não, eu gostava, quem é que não gostava de receber o Presidente da República? Pá, sim, gostava. Pá, admiro muito também a outra pessoa pela simplicidade, pelo povo que ele representa e pela. Eu acho que adoro as pessoas simples. Mas o Cristiano, porquê? Porque eu acho que, como raça, aquele homem, eu imagino o esforço que ele fez e o quanto ele teve que privar de tantos prazeres para ser o que é. Tens dúvidas? Eu não tenho. Não, nenhuma. É por isso que eu tenho a certeza absoluta que aquele ser humano para mim é um ídolo, pronto. Pronto, ele é bom naquilo que faz, sem dúvida alguma, ele é excelente, mas não é por acaso. É porque ele dedicou É por tudo o que toda ele a fez para lá vida chegar. dele Isso é para giro. estar lá. Isso é E bem giro merecido. porque se perguntasse aqui a 100 pessoas, 98 iriam dizer: opá, claro, quem é que não quer ter o melhor jogador do mundo no meu restaurante ou uma coisa qualquer? E tu estás a ir pelas razões que a meu ver, são as razões certas. Sim, não é, é pelo exemplo daquilo que ele se entrega, àquilo que ele faz. E só assim é que conseguiu se destacar. E só assim é que nós conseguimos nos destacar. É dando o melhor de nós. Zé, eu volto a dizer aquilo que me comecei, sou um grande privilegiado por ser teu amigo, admiro-te muito, Pedrinho, tenho-te obrigado. uma estima muito grande. Acho que as pessoas, quando virem este episódio, vão perceber aqui algumas coisas, que é compromisso, trabalho, dedicação, amor, equipa. E ter a sorte. Esse também, eu acho que é importante ter a sorte de termos uma equipa em que estejamos todos. Porque o Zé não faz nada, o tio Zé não fez, mas deu a oportunidade. Eu acho que o importante é o esforço de todos. É toda a gente querer. E é esse que a gente. É o que se pode destacar numa pessoa. Pode ter ideias, podemos ter muita energia, mas não temos tempo. Portanto, ou seja, só conseguimos estarmos todos e destacarmos se a gente estiver todos juntos. Não imaginas a alegria que me deste em poder dar a conhecer o José Rebelo. Que cena. Por isso, minhas amigas e meus amigos, muito obrigado. Já sabem, continuem a seguir-nos nas diversas plataformas existentes, no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, onde quiserem, desde que continuem sempre às terças-feiras, nestes bitites que vão sendo dados entre mim e pessoas incríveis que valem ouro. Um abraço.